Nós vamos então ler o nosso texto, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Um texto que é bastante conhecido nosso. Fala sobre a conversão de Saulo. E você acompanha então esse texto aí com reverência no coração. E diz assim a palavra do Senhor: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levantem-se, entrem na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Que você, nesta manhã, se concentrasse na palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é verdadeira, essa palavra que é eficaz. Essa palavra que nos dá um norte. Essa palavra que nos dá um rumo. Essa palavra que nos alimenta. Essa palavra que nos desafia. Essa palavra que é, como a palavra diz, como uma espada de 2 gumes, que penetra no nosso ser e que faz
que faz distinção de todas as coisas. Deus, nós nesta hora queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque nesta manhã, depois de uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite onde certamente o Senhor olhou por nós, nós estamos, ó Deus, na Tua casa, e junto com os nossos irmãos, Deus, louvamos, adoramos o Senhor, e junto com os nossos irmãos, nós agradecemos a Ti. E agora, ó Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, especificamente sobre a palavra, Deus, que vai ser ministrada ao nosso coração. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nesta manhã, fale conosco através, ó Pai, da Tua palavra. Ó Deus, que o nosso coração, Deus, seja um coração aberto, um coração receptivo, que possa receber, ó Deus, a Tua palavra, e que ela venha, ó Deus, sobre a nossa vida, como aquela coisa, ó Deus, aquele algo, Senhor, que precisa, Senhor, e que necessita transformar naquilo que precisamos ser transformados, ó Pai. Tu conheces, ó Deus, cada coração, Tu conheces, ó Deus, cada mente, cada intenção, ó Deus, aqui nesta manhã. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, venha como fogo, ó Pai, um fogo consumidor, para, Deus, expurgar da nossa alma, do nosso ser, tudo aquilo que não convém, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, Senhor, que, Pai, te entristece. Em nome de Jesus Cristo, olha para nós, Senhor, nesta manhã com o Teu olhar de graça, com o Teu olhar de misericórdia. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, mas não apenas, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e saber o que o Senhor quer falar. Queremos ouvir a Tua voz e saber aquilo que o Senhor quer para nós. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e obedecer a ela, Pai. Por isso, ó Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Toma, Deus, todo o nosso ser nas Tuas mãos. Tudo aquilo que somos, ó Pai, toma nas Tuas mãos nesta manhã. Nós, ó Deus, oramos assim e Te agradecemos, pedindo, ó Deus, que a gente possa sair hoje transformado pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre conquista. Conquista. E muito mais do que uma palavra, conquista é uma ideia. E eu vejo assim que conquista, ela é uma ideia que tem duas possibilidades. A primeira de quem faz uma ação e também quem recebe a ação. E aquele que recebe a ação é aquele ou algo que foi conquistado. E o que significa ser conquistado? O que essa expressão traz ali no seu âmago, no seu bojo, no seu centro? É um sinônimo de dominado. O conquistado é aquele que foi dominado. Então o primeiro aspecto é o aspecto de vencido, é o aspecto de subjugado, é o aspecto de submetido. Isso geralmente, quando a pessoa, como naquela situação, ela é conquistada, significa que é contra a sua própria vontade. Esse é o primeiro aspecto daquele que foi conquistado. Foi conquistado pela força, contra a sua própria vontade. Por exemplo, assim, nós podemos ver a questão de conquistar terras, de conquistar algumas posses de bens. Por exemplo, a guerra, uma guerra que nós temos visto hoje, que está se desenrolando ali na Europa, a Rússia contra a Ucrânia. A gente vê que a Rússia está querendo dominar, está querendo subjugar o povo da Ucrânia, os territórios, e ali vai conquistando. Conquistou uma parte, depois conquistou outra parte, vai conquistando, vai querendo dominar a nação da Ucrânia. Esse primeiro aspecto também significa que aquele que foi conquistado, ele ficou dependente de alguma coisa. Ele foi conquistado
ele foi subjugado e ali ele passou a ser dependente daquele que conquistou. E o segundo aspecto daquele que é conquistado é aquele que foi adquirido, aquele que foi atraído, aquele que foi obtido a simpatia. Então, o primeiro aspecto seria uma coisa que foi conquistada à força, e o segundo foi porque ele foi atraído por ela. Por exemplo, um namorado ou uma namorada. Né? Nós que já somos bem mais velhos, lembra assim, né? De quando a gente era novo, e quando a gente era conquistado, ou às vezes a gente conquistava o nosso amor, a pessoa que nós gostávamos, era uma conquista, nós atraíamos. E a gente poderia falar de tantas coisas, de bens materiais, de amizade, de estilo de vida, etc. Quando alguma coisa nos atrai, e essa coisa nos conquista. E notamos, amados, em ambos os aspectos, que aquele que foi conquistado, aquele que foi dominado por coisas, pode ter sido dominado por coisas que são ruins, que são coisas más. Pode ser que a pessoa foi conquistada pelo amor ao dinheiro. E a gente sempre fala assim, a palavra de Deus não é contra o dinheiro, mas é contra o amor que você dá ao dinheiro. Pode ser R$1, pode ser 1.000, pode ser 1.000.000. Às vezes a pessoa tem amor ao dinheiro. Ela foi conquistada por aquilo, pela ganância, pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Ela foi embrutecida pelo capitalismo. E quando a gente fala aqui, não é um capitalismo comum, mas é um capitalismo selvagem. Aquilo que você faz e você se torna bruto para conseguir alguma coisa porque você foi conquistado por aquilo. Às vezes conquistado pelos prazeres da carne. Quantos e quantos prazeres têm dominado e conquistado a vida das pessoas? Prazeres que são maus. Prazeres que, se você vê, naquela hora é bom, mas depois aquilo te leva para caminhos de morte, para caminhos de destruição, como bebedices, glutonarias, a devassidão. Tantas coisas que pode conquistar o homem e levá-lo à perda total da sua identidade como ser humano. Vícios. Vícios são tudo aquilo que foge do nosso controle. Tudo aquilo que foge do nosso controle. Tudo aquilo que é colocado como primordial na nossa vida, mas que não deveria ser. E muitas vezes as pessoas são conquistadas pelo vício. Eu não quero citar aqui um ou dois, porque vício pode ser tantas e tantas coisas. Pode ser que alguma coisa que eu goste para mim não é vício, mas para outra pessoa é vício, porque ele foi controlado, ele foi dominado por aquilo. Às vezes a pessoa ela é conquistada pelo mundanismo, ou seja, uma forma de viver conveniente ao mundo. Esse mundo estereotipado. Sabe o que é um estereótipo? Acho que nem existe mais isso aqui. É uma maquininha que você colocava ali uma placa de metal, né, com alguns caracteres, e você batia assim, ela saía impresso num papel, numa ficha. Aquilo era o estereótipo. Acho que hoje já nem mais existe isso. Então, no sentido figurado, é aquilo que se amoldou a um padrão geral. E esse padrão é formado por ideias preconcebidas, que é resultado da falta de conhecimento. E o mundanismo leva a isso. As pessoas são amoldadas segundo um ponto de vista mundano, e lhe falta conhecimento, e ela fica ali sendo fixada naquela ideia. O sujeito com um comportamento generalizado pelo mundo é aquele que já foi conquistado por uma forma mundana de viver. Ele foi conquistado pela forma mundana de viver. Outras coisas que a gente poderia citar aqui é a religiosidade vã, aquela mesmice vazia, aquela coisa fria, aquela religião sem objetivo, sem graça.
onde a gente faz as coisas mecanicamente, onde a gente faz as coisas no automático. Muitas pessoas são atraídos e conquistados pela glória que a fama traz. A pessoa quer sair do anonimato, ser famoso, ter glória, e ele é conquistado por esse estilo de vida. Alguns são conquistados por aquele status que o poder dá. E você pergunta, quem é que não quer poder? Mas o poder, visto de forma errada, é aquilo que vai acabar com a vida de uma pessoa. Então, muitas vezes, irmãos, eu só citei algumas coisas aqui que vieram à minha mente, de coisas que o mundo, que as situações, as circunstâncias levam o ser humano a ser conquistado, ser atraído por essas coisas que geralmente são coisas más, mas a pessoa fica totalmente presa, fica totalmente aprisionada, algemada por esses aspectos que são ruins. E nesta manhã eu gostaria de fazer aqui e de falar sobre quais são as características de um homem que é conquistado por Deus. Amém? Não estou falando aqui de uma pessoa que é conquistada por coisas que são ruins, coisas que são más, coisas que nem deveriam ser, mas que se tornam porque a pessoa foi completamente dominada. Eu quero falar nesta manhã sobre as características de um homem que é conquistado por Deus. E essa é a conquista que todos nós deveríamos almejar. Nós deveríamos, todos nós, almejar ser conquistados por Deus. E a primeira coisa, a primeira característica de um homem conquistado por Deus é aquele que está aberto para reformular os seus conceitos. Aquele que está aberto para reformular os seus conceitos. Você consegue colocar, Léo, os versículos 3 a 5 do texto que nós lemos? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E antes de Paulo, o apóstolo, havia o Saulo perseguidor. Se você for ver no mesmo texto de Atos dos Apóstolos, Saulo, né? Era um terrível perseguidor dos cristãos. Ele mandava prender, ele ia atrás das pessoas que falavam que eram cristãs, ele levava à morte essas pessoas, levava à prisão essas pessoas, talvez poderiam até ser mortas. Ele consentiu na morte de Estevão, ou seja, ele não fez nada. Quando Estevão foi ali apedrejado, ele, diz a palavra de Deus, é como que ele se estivesse também matando, ele consentiu na morte de Estevão. Antes desse Paulo apóstolo, esse pregador que nós conhecemos, que produziu grande parte do Novo Testamento, que é conhecido como o apóstolo dos gentios, antes desse Paulo já existia esse Saulo perseguidor. E quando vemos aqui, naquele texto que nós falamos, quando ele estava ali naquela situação de Estevão, que era um detrator da fé dos fariseus, da fé de Saulo, ali estava um homem cheio de complacência, a sua consciência não o perturbava, a consciência não condenava Paulo. Sabe por que disso, amados? Porque ainda não havia revivido em Saulo a ideia, o sentido de pecado. Na morte de Estevão, Saulo era uma pessoa meramente passiva, era um erudito, era um rabi, ou seja, um mestre da lei, de onde ele tinha ali os seus conceitos, de modo que deixou a outros essa questão, esse ato de matar. Ele não jogou pedras, porque não era necessário sujar as mãos com o sangue daquele homem. Era um tumulto ali, a motim da plebe, como poderíamos dizer. Era um linchamento, e Saulo, ele justificava esta brutalidade, pois segundo o que ele tinha aprendido, Estevão merecia tal destino.
Ele olhou e falou assim: deixa esse cara morrer, deixa o povo matar, porque ele merece a morte. Ele simpatizava inteiramente com aquele ato, ele consentiu, ou seja, o texto sugere uma aprovação complacente e conivente dele. E a gente vê que Paulo, naquele caso Saulo, ele havia debatido com Estevão, havia ali ficado nervoso, porque Estevão conseguiu rechaçar aquelas afirmações que ele fazia. Então Saulo, em prol do farisaísmo, entrou em controvérsia com Estevão, porque Estevão tinha suas fortes convicções, e Saulo também tinha suas fortes convicções teológicas, filosóficas, religiosas, e por isso Paulo se dedicou toda a sua vida, toda a sua alma, porque ele era um judeu, ele era um mestre, e ele dedicou a sua vida até aquele encontro com Jesus em fazer aquilo que ele achava que era correto. Nos versículos 1 e 2 do texto que nós lemos, a gente vê que esse era o Saulo perseguidor. E ele não perseguia os discípulos de Jesus por causa deles próprios. O que Saulo perseguia era a carreira e era o ensino de Jesus Cristo. Ele não estava perseguindo as pessoas pura e simplesmente por seguir aquelas pessoas. Na verdade, o que ele estava querendo é perseguir a teologia, a verdade do próprio Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido místico, Jesus se identifica com o seu povo. Embora pensasse que estava perseguindo meramente um grupo de homens, pelo seu modo de adorar a Deus, estava na realidade perseguindo, hostilizando um grupo que era porta-voz, que era embaixador, era representante dessa figura celestial que era Jesus Cristo. Paulo, ou melhor, Saulo, havia sido conquistado pela religião dele, o judaísmo. Se a gente for pensar, irmão, muitas vezes nós, antes de cristãos, nós também perseguíamos. Eu posso dizer de mim mesmo. Eu me converti em 1987. Já faz bastante tempo, né? Mas antes de eu me converter, irmãos, eu perseguia moralmente os cristãos. Eu ridicularizava os cristãos. Quando um cristão trabalhava comigo, eu fazia tudo para que ele fosse ridicularizado na sua fé, no seu caminhar. Muitas vezes nós somos assim, conquistados por coisas que são más. E aconteceu ali com Saulo o que menos poderia se esperar na carreira dele. Subitamente ele ficou face a face com Jesus Cristo. Ele ficou face a face com Jesus de Nazaré, cujas pretensões messiânicas Saulo negara, cujo nome ele caluniara e cujos discípulos ele conduzia à prisão e, quem sabe, à morte. Saulo foi desafiado a dar uma razão da fé que nele residia, que nele estava. Mas é um grande choque para alguém ter as suas crenças, das quais sempre foi convicto, das quais ele nunca duvidou, sendo subitamente desafiada, principalmente se eram aceitas como verdadeiras, sem qualquer esforço para formular uma explicação delas. Imagine você, se você tiver que subitamente defender a fé que você exerce. Amado, sabe por que a vasta maioria das pessoas tem medo de rever os seus conceitos? Sabe por quê? É porque elas têm um enorme receio de que, ao fazer isso, elas cheguem à conclusão de que tudo o que elas acreditaram não passa de uma farsa, e percebam que elas perderam anos de suas vidas acreditando numa grande mentira. Por isso que as pessoas não querem rever os seus conceitos.
Por isso, quando você fala para uma pessoa sobre Jesus Cristo, e ela se diz de outra religião ou de outro pensamento, ela não quer formular, ela não quer pensar, ela não quer discutir sobre isso, porque ela tem medo de, depois que ela fizer isso, ela vai chegar à conclusão de que ela perdeu anos da sua vida acreditando numa coisa que era falsa. Então é mais fácil deixar as coisas como estão. Amado, ser conquistado é rever as suas convicções. E tem uma frase, que eu não sei de quem é a frase, mas eu gosto muito. Eu sempre utilizo ela, diz assim: permaneça fiel às suas convicções, mas certifique-se de que elas são verdadeiras. Então Saulo foi desarmado de toda a sua cultura, de toda a sua convicção. Ele estava ali para fazer exatamente tudo aquilo que era contra aquela figura que apareceu ali no caminho de Damasco. Quando ele viu, ele caiu por terra e perguntou: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus Cristo, aquele que você vive perseguindo, aquele que você dedica a sua vida para perseguir aqueles que me seguem. Eu sou aquele que você está perseguindo, Saulo. E agora? Saulo foi desarmado, como eu disse, da sua convicção, da sua cultura. Todas as suas convicções caíram por terra. Ele precisava rever, ele precisava reavaliar. E aquele que é conquistado, amados, por Deus, ele reavalia as suas convicções. Ele reavalia tudo aquilo que ele tem feito. Amados, eu tenho, durante esse tempo da minha vida, de uns tempos para cá, eu tenho reavaliado tudo aquilo que eu aprendi no seminário. Tudo aquilo que me era colocado como verdade, como imposição. E eu comecei a reavaliar tudo aquilo, toda aquela teologia que eu havia recebido. Eu comecei a reavaliar, eu comecei a repensar, eu mudei minha posição muitas vezes acerca de muitas coisas. Não estou falando do básico, do essencial, que é crer no Senhor Jesus Cristo, na morte que Jesus Cristo teve na cruz do Calvário, que nos salvou e nos conduziu de volta a Deus. Não é isso, mas são coisas, teologias da igreja, teologias da religião, que eu tive que repensar. Aquele que é conquistado por Deus, ele reavalia, ele repensa, assim como Paulo teve que fazer. O círculo foi apertado para Paulo, e ele pensou: a quem eu vou recorrer? A Gamaliel, que era o mestre dele? A quem? A quem eu vou recorrer? Aos fariseus? Para quem eu vou responder a esta voz que está clamando a mim? A quem eu vou escolher? Escolher, amado, às vezes é uma coisa muito difícil. Você às vezes precisa escolher um caminho para trilhar. Você precisa escolher um caminho a seguir. E muitas vezes eu sei que a escolha é difícil, mas nós precisamos escolher ser conquistado por aquele que é Senhor da nossa vida. Ser conquistado por aquele que quer fazer da nossa vida uma coisa melhor, fazer da nossa vida servos e servas que estejam prontos a obedecer a Ele. Então Saulo se rendeu a Cristo naquele lugar. Saulo se deixou conquistar por Cristo. E a vida dele ensina exatamente isso. Depois, se você for ler as cartas, as epístolas de Paulo, você vai ver, e também na sequência de Atos dos Apóstolos, você vai poder ver que Paulo, ele foi conquistado, ele se deixou conquistar por esse Jesus Cristo. Por que ser um opositor? Por que querer calar essa voz profética? Lá em Isaías capítulo 30, versículo 10, diz assim: eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos das coisas agradáveis, profetizem ilusões. Volta lá de novo, Léo. Veja que coisa absurda, irmãos. Não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Nós subimos ao púlpito para profetizar a palavra de Deus, não para agradar as pessoas, mas para que
a palavra de Deus possa ser proclamada e profetizada. Lá em 2 Timóteo 4, de 3 a 4, diz o apóstolo Paulo agora: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nós precisamos, amados, pregar a verdade, nós precisamos ouvir a verdade e nós precisamos ser transformados pela verdade. Nós precisamos ser conquistados pela verdade da palavra de Deus. Então, a gente viu que Paulo, antes, Saulo, ele vivia no fanatismo, na perseguição, e a voz divina entra no coração dele, porque a voz divina faz os pecadores pararem. E sabe qual foi o segredo do sucesso de Paulo? Ele desejava aprender a dar ouvidos à voz divina. A partir daquele momento, Saulo, que se transformou em Paulo, ele passou a dar ouvidos à voz de Deus. Ele foi conquistado pela presença dominadora de Cristo. Que todos nós possamos também, como Paulo, ser dominados por essa presença intensa, abençoadora de Jesus Cristo. Que a minha vida e a sua vida possa ser alterada, possa ser mudada pela palavra do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu gostaria de falar nesta manhã, a segunda característica de um homem conquistado por Deus é aquele que se devota a Deus, que tem a sua vida uma devoção a Deus. Nos versículos 9 e 11, Léo, por favor, do texto que nós lemos, o versículo 9 e depois o versículo 11. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Amém, irmãos? Ele está orando. Ele não comeu, não bebeu, ou seja, ele fez jejum. E jejum não é troca, jejum, amados, não é barganha. Porque Deus não é um homem de negócios. E o jejum praticado por pessoas carnais torna-se apenas um outro meio de ostentação, algo que promove a carnalidade oculta, não a piedade autêntica, e quase que invariavelmente deve expressar tristeza, penitência, uma das maneiras pelas quais os homens podiam se humilhar na presença de Deus. Isso que nós aprendemos quando estudamos sobre o jejum. E nós vamos ter a parte que vai falar sobre jejum no curso de oração. Então você não pode perder essas aulas, irmãos, estão sendo muito boas. Fazer jejum é inútil quando ele não é apoiado na condução e na conduta correta, porque deve ter como propósito obter a orientação, obter a ajuda divina para alguma coisa. E o significado mais profundo do jejum, como expressão do humilhar-se diante de Deus, tem sido perdido ou se perdeu. Às vezes nós queremos fazer jejum para mudar o coração de Deus. Às vezes nós queremos fazer jejum para conquistar alguma coisa de Deus. Não podemos deixar que este conceito venha a cair na despersonalização, no esvaziamento. Nós precisamos fazer o jejum e se devotar a Deus de maneira correta. Senão nós vamos estar fazendo um sacrifício de tolo. Porque jejum é uma prática religiosa que pode se tornar perigosa, amados, porque ela requer um equilíbrio. Ela não pode ser feita às expensas de outros ensinos bíblicos. Ela não pode ter um valor independente. Mas quando nós jejuamos, nós oramos, nós lemos a palavra e nós buscamos a Deus, nós nos devotamos a Deus. Porque muitas vezes nós queremos abusar, queremos obter as coisas da parte de Deus, queremos
fazer disso um substitutivo do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e não fazer jejum por uma coisa que nós fizemos. Não é uma ocasião para uma religiosidade externa. Eu vou fazer jejum porque as pessoas vão me ver como uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritual. Aí você chega aqui com a cara toda esquisita, porque você vai falar assim, os irmãos vão perguntar, e eu vou dizer assim, porque eu estou jejuando. Nós não devemos permitir que essa prática, amados, se degenere numa observância formal, numa vazia, um artifício para tentar manipular Deus, porque Deus ninguém manipula. Mas Saulo, ele jejuou. E é importante a gente entender isso, amados. É uma verdadeira mudança de coração, uma verdadeira mudança no coração de Saulo aconteceu. O jejum também faz parte da devoção. Salmo 5:3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Nós precisamos fazer jejum nessa perspectiva. Lá no Salmo 119, versículo 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. É assim que nós devemos, como Paulo, jejuar. Diz a palavra de Deus que ele estava ali, ele jejuou e ele estava orando, falando, a palavra falando para Ananias, Deus falando para Ananias, vai lá, tem um homem no lugar tal, ele está jejuando e ele está orando. Jejuar é entregar-se a Deus de todo o coração, em amor, em obediência, em confiança, em arrependimento, em oração. São textos que eu tenho aqui, nem vou passar, porque senão a gente gastaria um tempo, mas entregar-se a Deus de todo o coração é isso, é você se entregar em amor, em obediência, em confiança ao Senhor, em arrependimento e em oração. É voltar-se a Deus, é buscar a orientação, porque senão muitas vezes a nossa vida vai ser como um barco à deriva, irmão. Sabe o que é um barco à deriva? É um barco desgovernado. É um barco que é jogado para um lado e para o outro, conforme o vento, conforme ali o mar, conforme aquela ventania. Um barco à deriva vai sem nenhuma orientação, sem nenhum governo. Se devotar a Deus é você ser contrito, é você se entristecer de verdade por aquilo que você fez. Não é fazer sacrifícios, mas é entristecer o seu coração de verdade por aquilo que você fez e que não agradou a Deus. Aquele que se devota a Deus, amados, tem o hábito da oração. Essa semana nós tivemos aqui a semana de oração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não quero que você se ofenda. E nem veja isso como uma bronca. Porque o pastor não dá bronca. Quem dá bronca é pai. O pai dá bronca no filho. O patrão dá bronca no empregado. Mas o pastor não dá bronca, o pastor apacenta, amém? Amém? Então, irmãos, guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Como eu disse, essa semana nós tivemos a semana de oração. E poucas pessoas vieram. Aí eu fiquei refletindo por que muitas vezes a gente não vem para a oração. Não é no sentido de vir para a oração aqui. Porque não vir para a oração reflete aquilo que nós somos também em casa. Eu penso assim. Então, se nós viemos em poucos números, é porque muitos não oram. E eu fiquei pensando, por quê? Então o que eu vou falar, eu sei, irmãos, eu sei. Eu tenho a plena convicção de que existem exceções. Não estou falando de forma geral. Existem exceções, eu sei disso. Mas, amados, muitas vezes a gente não ora
não é porque porque nos falta tempo. A gente não ora porque a gente não tem vontade. Então guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra. E quando você for chamado para orar, aqui ou na sua casa, ou qualquer lugar, veja se não é verdade. E você vai falar assim, hoje eu não orei, hoje eu não vou orar. Não é porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho vontade. E se você não tem vontade, irmãos, de realizar uma coisa tão essencial, tão primordial, tão básica na vida cristã, aí você deve ficar em alerta. Eu já falei isso alguns domingos atrás. Se você não consegue, não tem vontade de fazer as coisas de Deus, aquilo que Deus pediu para você fazer, aquilo que Deus colocou como recursos espirituais na sua vida, porque você não tem vontade, então isso não é uma bronca, mas isso é uma coisa para você refletir, guardar no seu coração e falar, Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu quero ser conquistado pelo Senhor. Deus, eu quero ter uma vida de oração. Me ajuda, Deus, porque eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de orar. Deus, eu não tenho vontade de ler a palavra de Deus. Eu não tenho vontade de estudar, Senhor. Eu tenho vontade de vir para a igreja e ouvir alguém que vai pregar para mim aquilo que eu devo fazer. Pense nessas questões. A palavra de Deus diz assim, nós devemos orar sem cessar. Quando nós somos conquistados, nós levamos uma vida total devoção a Deus. A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar, o terceiro aspecto, a terceira característica de um homem conquistado por Deus, é aquele que sabe que existe um serviço a ser feito e ele faz. Lá no versículo 6, Léo, que nós lemos. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E nós vemos na sequência que realmente a pessoa, o servo de Deus foi orientado e ele fez exatamente aquilo que Deus pediu para ele fazer. O homem conquistado por Deus é aquele que sabe que existe um serviço para ser feito. Mas ele não só apenas sabe que tem um serviço, como ele também vai lá e o faz. Isso foi para ele o começo da expressão da vida de Paulo. O apóstolo que estava destinado a modificar drasticamente o curso da história humana, o destino de muitos homens. Então, amados, não existe espaço para pessoas desocupadas. Não existe espaço para uma inércia, para um inativismo. O reino de Deus requer diligência. O reino de Deus requer urgência. O reino de Deus requer um serviço imediato. O reino é um reino de servilismo, cujo Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, você vai ver que Marcos descreve Jesus Cristo como aquele que é servo. E o servo não para. Você vê, do começo ao fim do Evangelho de Marcos, parece que Jesus nunca descansava, parece que Jesus nunca dormia, porque numa sequência ele era servo. É um reino de servilismo, cujo Paulo teve assim um grande destaque nesse reino. Então nós precisamos servir, precisamos fazer, acontecer, pregar, proclamar, anunciar, até que Jesus volte, porque Jesus nos incumbiu disso. Isso é uma comissão e um grande privilégio que nós temos. Não é apenas uma grande comissão, mas é um grande privilégio que nós temos em servir a Deus. Pense nisso. A pessoa que é conquistada por Cristo, ela vai servir ao Senhor. Ela sabe que existe um serviço, ela vai servir. Servir a Deus com os nossos dons. Servir a Cristo com os nossos talentos. Seguir a Cristo com as nossas capacidades, servir a Cristo com aquilo que nós temos de melhor, com os nossos valores. Lembre lá da parábola dos 3 servos, para a qual o Senhor entregou ali diferentes quantidades de moedas, e cada um foi desenvolver aquilo para o qual foi chamado, mas um enterrou a sua única moeda. Ele enterrou o seu talento.
Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele conserva o interesse pela sua criação. Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele conserva esse interesse pela criação para que eles possam cumprir com seus propósitos. Você é uma criatura de Deus, amém? Amém? Deus tem um propósito na sua vida, amém? Você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, amém? Então execute aquilo que Deus tem para a sua vida, meu querido. Não fique de braços cruzados, não fique contemplando todas as coisas, mas permita-se ser conquistado para que Deus use e capacite você cada vez mais. E o interesse de Deus não tem apenas um caráter geral que reduz os homens a pessoas sem nome, mas Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele conhece você, Alex, você, Valdete, você, Luísa, você, Eliênia, você, Cláudio, você, Daniel. Deus nos conhece pelo nome, Deus nos chama pelo nome, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E se você tem um serviço a ser feito, vá e faça, cumpra cabalmente o seu ministério. O Senhor se interessa individualmente por cada um de nós e tem para cada um de nós uma missão, irmãos. Então vamos parar de nos escondermos da vontade de Deus. Porque em certo sentido nós somos como vasos, como instrumentos na mão de Deus. E servir com ânimo, com vontade, com boa vontade, sempre preparados, sempre estando prontos, humildes, obedientes, buscando o poder de Deus, buscando imediatamente, incondicionalmente, com fidelidade à vontade de Deus. Ah, mas eu sonho em que cada um de nós aqui possa ter e desempenhar fielmente o seu ministério, a sua missão. Nós cada um temos uma coisa diferente a ser feita, irmãos. Mas eu tenho certeza que Deus escolheu você para fazer alguma coisa. Então, se você quer ser conquistado por Deus, deixe que Ele conquiste a sua vida para que você possa realizar grandes coisas em nome de Jesus. Precisamos ser conquistados. E a quarta e última coisa que eu gostaria de falar nesta manhã, a quarta característica de um homem que é conquistado por Deus é aquele que passa a ter uma nova visão. Lá no versículo 18, Léo. Imediatamente, diga imediatamente. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Imediatamente depois de que houve aquela visita, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. No sentido natural é uma coisa lógica, né, irmão? Se tem alguma coisa na sua vista, se tem ali uma catarata, por exemplo, e o médico vai e retira, você passa a ver novamente. Se tem alguma coisa cobrindo a sua visão, quando ela é retirada, você passa a ver novamente. Mas num outro sentido, numa outra interpretação, Saulo ficou cego da visão de mundo. Ele ficou cego da visão terrena, da visão humana natural, porque isso não era nada. Este acontecimento deixara em ruínas os seus preconceitos, e ele, sentado naquelas cinzas da humilhação, ele pôde reerguer-se novamente, tendo uma visão de uma nova teologia, de uma nova questão de vida. A visão que ele tivera de Cristo mudou toda a visão dele para a vida. Aquele acontecimento no caminho que ele estava indo para Damasco, aquela visão que ele teve, fez com que ele modificasse toda a visão, toda a sua cosmovisão, toda a sua visão de mundo, toda a sua visão de religião, toda a sua visão daquilo que ele havia estudado, ele mudou. A gente vê, por exemplo, quando Jesus está no diálogo lá com Nicodemos, no capítulo 3 de João, que ele diz assim, você precisa nascer de novo,
Porque quem não nasce de novo, quem não nasce do alto do céu, isso é, quem nasce tendo uma visão diferente do mundo, diferente da visão dos outros, daqueles que são nascidos na natureza humana, terrena, porque é lá do alto, do céu, em cima que está Deus e que Deus vive. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos tendo uma visão celestial. Eu e você, quando nós nascemos de novo, passamos a não ver mais aquela visão que tínhamos antes. Nós tínhamos uma visão totalmente diferente, deturpada. Tínhamos uma visão completamente errada das coisas que existem no mundo, as coisas celestiais, as coisas espirituais. Mas quando nós nos convertemos, assim como Nicodemo se converteu, ele passa a ter uma nova visão. Paulo passou a ter uma nova visão. Nós precisamos passar a ter novas visões, irmãos. Uma nova visão, a nova visão das coisas de Cristo, a nova visão das coisas celestiais, a nova visão do ministério que Deus quer para nós, a nova visão daquilo que para a qual nós fomos chamados, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a visão terrena é má, a visão terrena é fonte de tentação, a visão terrena é perigosa, a visão terrena é maligna. Nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos olhar para aquilo que é eterno. Nós precisamos olhar para aquilo que é espiritual. Nós precisamos contemplar aquilo que é eterno. Nós precisamos contemplar a glória celestial. Nós precisamos ver as coisas do reino, amados. Eu e você, nós precisamos ter uma visão que venha lá do alto, lá do trono celestial, lá do trono de Deus. Então, se você quer ser verdadeiramente conquistado por Cristo, naturalmente a sua visão espiritual vai ter que mudar. Precisamos ter a visão das coisas lá do alto. E essa visão nos leva a tantas mudanças na perspectiva de vida, meus amados. Tantas coisas a gente poderia citar. A gente poderia pregar aqui uma manhã inteira falando sobre isso. Vai nos mudar a questão de nós enxergarmos o perdão, de nós enxergarmos o verdadeiro amor, até nas questões financeiras. Tantas coisas, amados, a gente poderia falar, que a nossa visão ela é alterada. Nós passamos a ter uma nova visão quando nós somos conquistados por Jesus Cristo. E como a palavra de Deus diz lá em Isaías, que a gente tem que voar como águia, olhar como águia, viver como águia, olhando lá para baixo, tendo essa visão que tem aqueles que são filhos de Deus. Amados, muitas coisas querem furtar de nós esta visão. Eu quero perguntar para você, você não precisa responder. Mas quais são as escamas que estão nas suas vistas agora? Quais são as escamas que estão impedindo você de ver e de ter uma visão correta do reino de Deus, do reino espiritual? Quais são as escamas que impedem você de ver aquilo que Deus quer que você veja? Quais são as escamas que estão furtando você de ter essa visão ampla, essa visão celestial, essa visão daquilo que Jesus quer que você veja? Paulo passou a ter uma nova visão. Não era mais a visão de Saulo, aquele que perseguia a igreja. Agora era a visão de Paulo, aquele que servia ao Senhor Jesus Cristo, que queria transformar as pessoas em discípulos dele. Amados, lá no versículo 17 do texto que nós lemos, aliás, coloca lá para mim, por favor, Efésios 4, 17 e 18, antes.
Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Nós precisamos, amados, estar plenos, cheios do Espírito Santo. Lá no versículo 17 que nós lemos, então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. A obra do Senhor é completa, amados. Ele não apenas faz você ter uma visão correta daquilo que você deve ver, mas Ele vai encher você do Espírito Santo para que você possa compreender aquilo para o qual você foi conquistado. Ter a plenitude espiritual, ser cheio do Espírito Santo. Assim, eu e você vamos sendo conquistados por Cristo. Eu gostaria que os irmãos do louvor viessem aqui à frente, nós vamos cantar um último cântico. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E que você fechasse os seus olhos nessa hora. Porque a mensagem de hoje não tem uma outra função, não tem um outro objetivo, não tem um outro tema, não tem outra proposição, porque a mensagem desta manhã, ela é nítida, ela é clara, ela é inequívoca. Ela pergunta para você: você já foi atraído? Você já foi dominado? Você já foi conquistado por Jesus Cristo? E a resposta que você pode dar é assim: pode ser que sim, pode ser que não, pode ser parcialmente, mas que a vontade do Senhor nesta manhã sobre a sua vida é que você seja inteiramente conquistados por Jesus Cristo. Só para terminarmos, 2 versículos. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Em Filipenses 3:12, Saulo, que se tornou Paulo, ele escreveu aos Filipenses dizendo: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Paulo estava na busca da perfeição, para conquistar aquilo para o qual ele também foi conquistado por Jesus Cristo. Que nesta manhã, eu e você, a minha e a sua vida, possa responder a essa questão que é levantada nesta manhã. Você já foi totalmente conquistado por Cristo? Você já foi inteiramente conquistado, dominado por Cristo? Você já foi totalmente atraído pelo Senhor Jesus Cristo? E nós vamos cantar uma música, e nesta canção eu gostaria que você estivesse meditando, estivesse refletindo sobre essa questão. E se você chegar à conclusão de que apenas parte da sua vida, de que apenas parte do seu ser foi conquistado, que você possa abrir o coração nesta manhã para Jesus, para que Ele venha conquistar tudo aquilo que ainda não está no domínio dEle.
Que nesta manhã você passe o domínio completo da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que você de fato e de verdade nesta manhã seja plenamente, inteiramente conquistado por Cristo. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero te. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada além de ti. Ó Deus, nós te bendizemos nesta hora, Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração, entregar tudo aquilo que somos, ó Pai, diante de Ti. Queremos nessa manhã, ó Pai, ser completamente subjugados pela Tua vontade, pelo Teu querer, Senhor. Não queremos ser dominados, ó Pai, pela nossa arrogância. Não queremos ser dominados, ó Pai, pelo nosso ser. Não queremos ser dominados pela nossa vontade. Não queremos ser conquistados, ó Deus, por aquilo que não tem nada a ver com o Senhor. Nesta manhã, nós nos rendemos a Ti. Nesta manhã, nós nos curvamos diante do Senhor, ó Pai. Queremos Te pedir, ó Deus amado,
Visita, Pai, a nossa vida, visita o nosso coração. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que não te agrada. Tira de nós, ó Pai, todo o controle, Senhor, que não está nas tuas mãos, que passa a ser a ti, Senhor. Que nós possamos ser conquistados a cada dia, Senhor. Que nós possamos ser homens e mulheres, ó Pai, os quais o Senhor tem domínio, os quais o Senhor, ó Pai, tem todo o governo. Queremos ser conquistados pelo Teu amor, pela Tua graça. Queremos ser conquistados pela Tua vontade, Senhor. Queremos, ó Deus, ter uma nova visão. Queremos, ó Pai, ser, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos. Queremos fazer as coisas, ó Deus, com dedicação. Ó Deus, com amor, com vontade, Senhor. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não convém. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que atrapalha a nossa vida cristã. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos faz ficar, ó Deus, escondidos. Ah, Pai amado, atrás, Senhor, da nossa própria vontade, do nosso próprio ego. Ó Deus, nos tira, Senhor, desses lugares obscuros. Nos dá uma nova visão, Senhor. Nos dá nova motivação. Nos dá um novo caráter. Nos dá novas prioridades. Nos dá tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja dar para nós nesta manhã. Ó Deus, que se houver, ó Deus, alguma resistência em nós, que o Senhor, meu Deus, venha quebrá-lo, Deus, em nome de Jesus. Quebre toda resistência. Quebre todo orgulho, Senhor. Quebre, Senhor, toda vaidade. Quebre tudo aquilo, Senhor, que nos impede de termos uma vida, Senhor. Uma vida vivida na Tua presença a cada momento. Pai, nós queremos, nesta manhã, sair daqui hoje, Deus, totalmente conquistados pelo Senhor. Totalmente conquistados pelo Teu querer. Totalmente governados pelo Senhor. Assim, Deus, nós fazemos esta oração e Te agradecemos. Não em nosso nome, Senhor, mas nós fazemos essa oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as palmas louvam ao nosso Deus.